Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Rafael, sou estudante e professor de física e faço parte do PIBID, que é o projeto de extensão lá da UFMG. Bom, e hoje eu venho para convidá-los a pesquisar a nova sequência de material publicada. Bom, e o que você vai ver nesses materiais? São 4 bloquinhos nessa sequência. Vocês vão ver potência de 10, vocês vão ver algarismos significativos, notação científica e sistema internacional. Ah, Rafael, mas o que a gente vai ver em cada um desses blocos? Bom, primeiro a gente começa a falar da potência de 10. O que é a potência de 10? Como fazer operações com potência de 10? Que é um assunto fundamental para você começar a fazer cálculos na física, ou seja, a matemática interligando com a física. Quando você fala de potência de 10 é uma potência cuja base é 10. E para que serve essa potência de 10? Para você poder escrever números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Quando é um número muito pequeno, 0,00000, infinitas não, mas muitas casas decimais, você coloca, representa esse número. Muitas vezes também, as operações com esses números muito grandes ou muito pequenos podem ser facilitadas transformando esses números em potência de base 10. E aí você tem que aplicar as propriedades de potência. Por exemplo, multiplicação de potência com a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potência com a mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Né? Ou você tem uma potência de potência, que você conserva a base e multiplica os expoentes. São operações, são propriedades que facilitam as operações com números muito grandes ou muito pequenos. E aí, para que a gente vai fazer essas operações? Porque na física a gente trabalha muito com medidas. A gente precisa sempre medir, que é o assunto do segundo bloco, algarismos significativos. Quando você faz uma medição, você tem valores que você tem certeza e valores que você não tem tanta certeza assim, devido à imprecisão do aparelho que você está medindo. Por exemplo, imagine que você está medindo o comprimento de uma sala e essa sala tem 4 metros e 50 centímetros. O 4,5 você tem certeza, porque está ali marcando na trena. Mas aquele espacinho entre uma linha e outra, você não tem certeza, você vai definir. E aí, essa definição, aquele número, aquele último algarismo, que é na base da imprecisão, você chama de algarismo duvidoso. Os outros que você tem certeza, você chama de algarismos confiáveis. E aí o conjunto do algarismo duvidoso com os algarismos confiáveis nos dá o total de algarismos significativos. Ou seja, é a quantidade de algarismos que a gente coloca numa determinada medida. E aí, esses algarismos significativos são compostos, então, por algarismos confiáveis e um algarismo duvidoso. E esse um algarismo duvidoso é sempre o último algarismo daquela medida. Então, vou dar aqui mais um exemplo. Você vai medir a temperatura por um termômetro de mercúrio. Você colocou lá 37, beleza? Que você tem certeza. Você colocou 37 porque essa linha ela passou do 37, mas ela não passou do 38. Então, você tem certeza que ele está entre 37 e 38. Agora, aquele 37,5 ou 37,6 ou 37,7, porque está um pouco próximo do 38, é aquele algarismo que você não tem tanta certeza. Foi na base do olhômetro, ou seja, foi uma medida imprecisa. Por isso, devido a essa imprecisão, devido a essa não certeza, é que a gente chama de algarismo duvidoso. E aí eu juntei o 37, que é o confiável, mais aquele 0,8, que é o duvidoso, o total nos dá a junção desses algarismos dá o total de algarismos significativos, que é muito importante também na publicação de textos científicos, ok? Bom, sei medir, sei trabalhar com potência de 10, eu entro na parte de notação científica. Quando você vai publicar um artigo científico e você vai colocar, então, aquele valor muito grande ou aquele valor muito pequeno, você não vai colocar aquele tanto de algarismo no seu texto, porque vai ficar feio, né? Não é conveniente. Então, a gente transforma aqueles valores para notação científica. E o que é a notação científica? A notação científica é um número que multiplica por uma potência de base 10. Aquele número que está multiplicando nós chamamos de mantissa. E a potência
seria a base 10 elevado a um número que pode ser, que é inteiro. Ou seja, pode ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai. E qual que é a regra para você escrever um valor em notação científica? Esse número que a gente chama de mantissa, que multiplica a potência de base 10, ele tem que estar entre 1 e 10. Ele pode assumir o valor 1, mas ele não pode assumir o valor 10. Ok? Então, pode ser 9,99999? Pode. Essa mantissa pode ser 1,0001? Pode. Pode ser 0,9? Não pode, porque está antes de 1. Pode ser 0,9999? Não pode, porque está antes de 1. Pode ser 1? Pode. Pode ser 10? Já não pode. Beleza? E aí, cumprir essa regra, levo lá agora e multiplico pela potência de base 10. E aí, aquele expoente da base, ele tem que ser um número inteiro. Ou seja, pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Bom, então agora eu sei trabalhar com potência de 10, sei fazer medições com base nos algarismos significativos e sei escrever um valor em notação científica, eu passo para o próximo bloco que fala de sistema internacional. O que é o sistema internacional de medidas? É o seguinte, uma padronização das unidades de medidas. Quando você trabalha, por exemplo, com o tempo, quais são as unidades de tempo que a gente conhece? Horas, minutos, anos, meses, mas no sistema internacional, qual que é o padrão que deve ser usado mundialmente? O segundo. O segundo é a unidade de tempo que está no sistema internacional, que está no SI. Um outro exemplo aqui é a unidade de temperatura. Conhecemos, né, aqui no Brasil, nós conhecemos a unidade graus Celsius. Então, quando eu meço a minha temperatura com o termômetro, deu lá 39 graus Celsius. Mas o grau Celsius, ele não é a unidade do sistema internacional. A unidade do sistema internacional é o Kelvin, que também é conhecido como escala absoluta. E existem outras unidades que estão dentro do sistema internacional. Embora existam várias unidades para uma mesma grandeza, no sistema internacional utiliza-se apenas uma unidade. Então, quando você trabalha, por exemplo, com comprimento, você pode dar várias unidades. Pode ser quilômetro, pode ser hectômetro, pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro, mas no sistema internacional adota-se o metro, beleza? E por que criaram esse sistema internacional? Justamente para padronizar, para todos os países de várias línguas trabalharem na mesma linguagem, vamos pensar, né? No caso, na mesma medida, na mesma unidade. Por quê? Porque antigamente, para se medir comprimento, utilizava-se a jarda. E o que era a jarda? A jarda era o tamanho da distância entre a metade do corpo de um rei de um determinado país até a ponta do maior dedo da sua mão. Só que com os reis, eles têm tamanhos diferentes, as jardas também se diferenciavam. E aí, para evitar essa confusão nas medidas, porque em um país 10 jardas tinha um tamanho, no outro país 10 jardas tinha outro tamanho, estabeleceu então uma convenção e adotaram então o sistema, as unidades padrões para serem utilizadas em artigos científicos que são publicados mundialmente, né? E aí essas unidades estão no sistema internacional. Convido vocês então a conhecer esses materiais, ler e estudar esses materiais, fazer pesquisas mais profundas e fazer, claro, os exercícios desses materiais para poder fixar o conhecimento. E deixo claro que estamos aqui à disposição também. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!